Isso aí, pessoal. Estou todo de branco aqui, vai até misturar com fundo. Então a gente vai continuar abordando as nossas aulas de química inorgânica, né? Então lembrando, a gente viu ácido, a gente viu base, a gente viu sal. Antes da gente entrar em óxido, a gente vai ver as reações que ocorrem, que a gente chama de reações de neutralização. A gente até viu um pouco já na aula anterior a reação que ocorre entre esses dois caras para formar esse cara aqui, tá? A gente viu uma parte disso na aula de sal, mas a gente vai continuar abordando esse tema. Então, na reação de neutralização total, essa neutralização ela tem esse termo total porque eu estou considerando que todo ácido vai reagir com toda a base para formar um sal mais a água, tá? Eu não vou ter vestígio, resquício, sobra de nem ácido nem base, para não formar um sal ácido e nem um sal básico. Então eu tenho que ter proporcionabilidade entre os dois aqui. Bem, a gente viu vocês estão vendo a lei de Proust, lei de Lavoisier, dessa conservação de massa, desse equilíbrio, tá? Então eles têm que ser equiométricos, tudo bem? Bom, para a gente continuar então, um ácido, para dar nossa vida, vou pegar o HCl, vou pegar o NaOH como base para formar o sal e a água, tudo bem? Então a proporção, a reação aqui é 1 para 1, tá? O balanceamento já está tranquilo, não vai ter grandes problemas. O que a gente tem que entender aqui? Que o hidrogênio mais a hidroxila é o responsável por formar a água nessa reação. Vou voltar. O hidrogênio e a hidroxila formam a água. O cloro mais o sódio vão formar o meu sal, tudo bem? Então, o hidrogênio mais a hidroxila vão formar a água e o sódio mais o cloro vão formar o sal, certo? Então, uma reação de neutralização total é aquela que ocorre onde todo o hidrogênio do meu ácido ele se liga com todas as hidroxilas da minha base para formar a água. Eu não tenho mais nem hidroxila, nem OH, tudo bem? E esse sal formado aqui, ele vai ter uma tendência em ter características neutras, tá? Embora eu tenha reações, a gente vai ver isso, reações em que eu vou formar sais ácidos e sais básicos, vão ter características, tá? Mas aqui eu estou considerando um ácido forte, uma base forte, formando um sal neutro mais a água. Tudo bem? Bom, para a gente continuar então, a HCl, naquele caso mais hidroxila do NaOH, né, vai formar o NaCl, mais a água, sal e água, neutralização total, segundo Arrhenius, né, que ocorre em meio aquoso. Olha só, aquoso, 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 e aqui é o líquido porque forma água pura. Beleza? Bom, então a gente pode observar, né, o hidrogênio mais a hidroxila forma a água e o que sobra forma o sal. E aí eu tenho que observar essas proporções, tá? Para formar o sal, a gente vai abordar isso nessa aula, tá? Então o cátion metálico, a gente já viu isso no sal, tá? A gente viu isso na aula 35 e 36, podem voltar aí, quem achar necessário. Então esse cálcio está na família 2, esse 2 aqui então veio da localização dele, tá? E aí eu tenho o SO4, que eu tenho um 2 mais aqui, aqui é um 2 mais, e aqui é um 2 menos. E esse 2 menos veio daqui, tá? Como eu tenho um ânion sulfato 2 menos e um cátion metálico Ca+, cálcio 2 mais, 2 menos com 2 mais, vai ficar 1 e 1. Eu não indiquei, e isso não ocorre aqui. Tá vendo que esse PO4, a gente viu isso na aula anterior. Aqui é 3 menos, tá? E, aqui é 3 menos, aqui é mais. Olha o que acontece aqui. Tá vendo que nesse caso eu preciso de 3 cargas negativas porque o ânion fosfato, lembra? Mosquito asqueroso te mato, te pico, te meto no vidrico. Mosquito asqueroso te mato, ato, pico, ico, ácido fosfórico, ico, vira fosfato, ato, icoato. O fosfato, que é PO4, 3 menos, como que eu sei que é 3 menos? Porque o hidrogênio está aqui indicado 3, tá? Então, como eu pego esse cara e o meu potássio só fornece uma carga positiva, tá vendo que para balancear isso, eu tenho o que a gente chama de balanceamento de carga, vocês vão ver isso futuramente,
tá? Que eu estou equalizando, eu estou nivelando 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Tudo bem? Uma reação equimolar em cargas e equimolar em massa, tá? Número de mols, equimolar número de mols igual, e a carga também para dar o balanceamento. Formando esse cara, K3PO4, tá? K3, que é o 3K, e o PO4 que vem daqui. Bem? Bom, o nosso foco não é a formação de sal, tá? A nomenclatura, a gente já viu isso, tá? Na aula 35 e 36, tem a nomenclatura hídrico, são os ácidos com hidrogênio, hidrácidos, ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico e sulfídrico, H2S. São esses os hidrácidos. Ácidos terminados em ico, que são aquele da nossa tabelinha, CIPS-cloro, BCN, CIPS-cloro, ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido silícico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido clórico. Tudo bem? E aí eu tenho as terminações. Se tira um oxigênio, fica oso. H3BO3, ácido bórico. Se eu tiro um oxigênio, H3BO2, ácido boroso. HNO3, ácido nítrico. Se eu tiro, fica HNO2, ácido nitroso. Tudo bem? E aí eu faço essas combinações. Então, hidrácido, ácido padrão, termina com ico, e ácido padrão -1. E aí eu fico com o sufixo do ânion para o sal. Eto, quando eu derivo de um ácido de um hidrácido. Ato, quando eu derivo de um oxiácido. E ito, quando eu derivo de um oxiácido que retirou um hidrogênio. Tá vendo a importância daquelas primeiras aulas, pessoal? Aquela aula de ácido, que eu fiquei várias aulas, dediquei um tempo nela justamente pela importância de aprender a dar nome para ácido. Porque tem uma dependência para as matérias que a gente está observando agora muito grande. Tá? Então é importante a gente ter esta ideia da relevância. Certo? Então olha o que acontece aqui. H2SO4, ácido sulfúrico, ico, é um padrão lá da nossa tabelinha, BCN, cloro. Tá? E aqui hidróxido de cálcio. Vai formar o H com o H2, duas águas. Tá vendo que a hidroxila define o número de água? Por quê? Porque o único oxigênio que vai para a água é o oxigênio da hidroxila. Ah, mas e esse monte de oxigênio? Esse monte de oxigênio vem aqui, ó. CaSO4. Então esse SO4 que tá pro cálcio, sulfato de cálcio, ele vem desse cara aqui, tá? Então o ácido me fornece o ânion para o sal e a base me fornece o cátion para esse sal, Ca e SO4. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos o ácido, vou pegar dar o nome para eles aqui. Ácido sulfúrico, ico, hidróxido de cálcio, ico, virato, sulfato de cálcio e água. Opa, perdão. Sulfato de cálcio e água. Beleza? Sem grandes traumas. Então, essa aula de hoje ela é um aglomerado, ela é uma junção das aulas anteriores que envolveu ácido, base e agora o sal da última aula, que é o último assunto que fecha na prova. E essa aula de hoje, então, não é assunto da prova, né? Obviamente vai ser de outra prova. Aqui, então, o material que vocês possuem aí, tá? Então, eu tenho essa parte da reação, que é o exemplo que eu citei, uma hidroxila, um H+, formando uma água, um cloro, um sódio, tá? Formando cloreto, eto, vem de clorídrico, hídrico, eto, tá? Uma coisa muito curiosa, uma característica muito interessante nessas reações, pessoal, é que quando a gente vai fazer isso no laboratório, a gente geralmente trabalha aqui HCl aquoso, totalmente solúvel, a gente não consegue ver nada, tá vendo? HCl aquoso, a gente só vê o líquido aqui, a gente não consegue ver parte sólida. Mesma coisa com NaOH, tá? É um meio aquoso, também está totalmente dissolvido. Quando eu misturo esses dois caras, que transformam em um meio neutro, olha só, ácido, base, neutro. Eu estou trabalhando com um ácido forte, com uma base forte e o meu sal é neutro, tudo bem? Vou combinar diferentes concentrações de hidrogênio, tá? H+, né,
ácidos fracos, bases fracas e assim por diante, para a gente ver o que vai acontecer. Isso é assunto do segundo ano. Por enquanto, a gente vai ver só ácido forte, base forte, formando sal neutro. Olha só, meio neutro. E uma característica interessante é que quando eu combino esses dois e espero evaporar ou retiro, esse triângulo aqui em química, pessoal, é temperatura, tá? Significa aquecimento. Então eu estou aquecendo este meio. Quando eu aqueço esse meio, o que sobra aqui, obviamente o ponto de ebulição que eu estou trabalhando aqui é o da água, tá? Eu não vou aquecer isso a 5.000 graus, porque se eu aquecer 5.000 graus, até esse sal aqui vai embora. Tudo bem? Então eu estou considerando aqui aquecer ele aí a temperatura próxima à de ebulição da água, 100 graus, certo? Quando eu faço isso, eu aqueço até essa evaporação total, o sal vai ficar retido aqui. Obviamente eu não posso fazer uma ebulição muito violenta, porque parte desse sal vai junto, ser arrastado junto. Né? O que acontece quando a gente põe a tampa em cima de uma panela e tem uma evaporação muito intensa, uma ebulição muito intensa. A parte de cima da panela vai ficar aderido o sal, porque ele foi arrastado, não é que ele evaporou e condensou lá. Tá? Ele foi arrastado por essas partículas, mas numa evaporação em condições normais isso não acontece. É muito parecido, é como ocorreu a formação das salinas que a gente tem em algumas regiões, na Bolívia, de onde extrai o Na, o cloreto de sódio que a gente usa, sal de cozinha. Na Argentina a gente tem também aqueles tipos de sais. Mas basicamente foi a evaporação de água, né, que aquele lugar ali era algumas regiões que possuem essas salinas eram regiões que tinham água, né, uma quantidade de água salgada grande. Devido à evaporação, esse sal ficou na superfície agora desse retiro. Tudo bem? É uma forma para produzir NaCl sólido, bem tranquilo. Certo? Então, HCl ácido mais base forma neutro e evapora. Certo? Uma boa forma para a gente aprender isso, pessoal, vai ser fazendo, obviamente, os exercícios, tá? Para continuar com o exemplo aqui. Então, a gente tinha visto isso, né? H2, o hidrogênio forma aqui, o CO3 vem com o cálcio. Pegar, vou continuar. O NaH2SO4 formando NaSO4. Esse 2 é definido, olha só, o número de água é definido pelo número de hidroxilas, duas hidroxilas, duas águas, tudo bem? E vários outros exemplos que a gente já viu também na aula anterior, esse exemplo até da aula anterior, lá a aula de sais, tá? Nitrato de sódio, sulfato de cálcio, fosfato de potássio. Por que nitrato? Ato, porque vem de ácido nítrico, ICO, padrão. Por que sulfato? Ato, porque vem de ácido sulfúrico, ICO, padrão. Por que fosfato? Ato, porque vem de ácido fosfórico, ICO, padrão. Icoato, icoato, icoato. Nítrico, nitrato, sulfúrico, sulfato, fosfórico, fosfato. Beleza? Quase um trava-língua aí. Opa, calma que não acabou não. Aí. Apertei o botão errado aqui. Vamos para os exercícios então, pessoal. Para a gente conseguir frisar bem essa aula, é uma aula extremamente simples no conteúdo, tá? Mas os exercícios vão ser cobrados às vezes de uma forma um pouco diferente. Então a gente vai focar bastante nos exercícios. Porque a matéria a gente já viu ácido, a gente já viu base, a gente já viu sal. A neutralização junta tudo, tá? A partir da próxima aula, da aula 39, depois da aula 40, são óxidos. Aí eu mudo um pouco, mas vai seguir o mesmo script. Bom, nesse exercício então, a ilustração a seguir, material de vocês aí, tá pessoal? Aula 37 e 38. Eu só não falo as páginas porque o meu material de professor é diferente do material de vocês e a página não tá batendo, tá? Então vamos seguir, procurem aí a aula 37 e 38 da Química B. Então a ilustração a seguir é uma analogia de uma reação química importante que libera calor exotérmica. Considere a ilustração para o exercício de 1 a 4. Então o que está acontecendo? Está entrando hidrogênio, entrando OH, saindo água. Tá? Então como é exotérmico, calor, né? Olha o calor aqui sendo liberado. Então entra hidrogênio, entra oxigênio, e hidroxila, no caso OH, forma água. Hidrogênio vem do ácido, OH vem da base, é a reação que a gente viu de neutralização. Aí está falando, equaciona a reação que representa. Que equação? H mais OH menos formando água. H
mais OH- formando água. Tudo bem? Lembrando, tá, que esses exercícios são exercícios de sala de aula, então funciona sempre assim, né? O professor resolve junto com vocês esses exercícios e aí a tarefa mínima e tarefa complementar vocês resolvem aí alunamente, depois tragam as dúvidas para o professor. Beleza? Então, embaixo, nome da reação é o que a gente está estudando, reação de neutralização ou neutralização total, tudo bem? A gente está trabalhando com a total, voltando, porque a gente está trabalhando considerando que todo ácido a gente fez uma reação equimolar, uma reação equiparada em concentrações, em quantidades, tá? A gente colocou, dá um exemplo prático, né? Uma solução de 1 mol, 10 ml de uma solução de 1 mol por litro de NaCl com 10 ml de uma solução HCl mais 10 ml de uma solução de NaOH 1 mol por litro. Então eu estou usando um monoácido HCl com uma monobase NaOH 10 mol por litro de cada um, ou 1 mol por litro, que seja 10 ml 1 mol por litro, tá? Mesma concentração, mesmo volume e mesma reação, mesma quantidade de hidrogênio e OH, tudo bem? Aí eu formo reação neutralização total. Se eu pegar uma substância que tem mais de uma hidroxila junto com uma substância que tem apenas um hidrogênio, um monoácido com uma dibase, eu tenho que tomar cuidado para fazer o balanceamento. Então, na hora que eu estou fazendo lá no laboratório, é muito importante que eu leve isso em conta. Então, peço para vocês fazerem uma reação total entre HCl e BaOH2. Se você usar 10 ml de cada uma com a mesma concentração, deu totô. Certo? Porque eu estou usando uma dibase, ela tem disponível 2 hidroxilas e estou neutralizando só metade dessa base, porque eu estou usando um monoácido HCl. Então é importante eu conhecer também essa quantidade de hidrogênio e oxigênio, conhecer a reação, fazer o balanceamento. Por isso que envolve, quando eu vou para o laboratório, já tem que ter um contexto por trás, já tem que saber como eu trabalho isso para de fato pôr em prática o que a gente viu, está vendo no caso na teoria. Que a gente vai trabalhar o ano que vem inteiro no laboratório, a gente vai explodir, tô brincando, não vai explodir não, mas a gente vai fazer um monte de reação bem interessante. Então vamos lá. Neutralização, na número 3. Então, a reação que ocorre no organismo do ser humano durante o tratamento de qual quadro clínico? Bom, na verdade, essa reação aqui, imagina só, o meu estômago, quando eu me alimento, eu libero H+, ácido, tá? E aí, quando esse ácido está em excesso, eu preciso fazer uma correção dessa acidez, tá? E essa correção dessa acidez é quando eu tenho uma azia. Quando eu tenho um excesso do ácido do suco gástrico, HCl, do meu estômago, e eu preciso corrigir esse pH acentuado, ou esse pH baixo, ou esse pH ácido. Tudo bem? Então eu preciso acertar isso e geralmente eu uso algum corretor, um sal de fruta, né? O clássico sal de fruta, ou bicarbonato, ou hidrogênio carbonato de sódio, uma dessas composições que a gente vai estudar essa reação, por que eu uso um sal. Olha que legal, né? Fiz uma pergunta dessa na prova, se não me engano, uns 2 anos atrás. Por que eu uso um sal para corrigir o pH de um ácido? Por que eu não uso uma base? Eu posso usar hidróxido de magnésio, por exemplo. Mas por que é muito comum eu usar um sal para acertar a acidez? Vou contar isso para vocês mais para frente. Bom, então, basicamente, eu corrijo essa azia, né, com algum componente, uma substância que acerte esse pH meu, que está mais acentuado. Na 4, quais funções inorgânicas reagem entre si da mesma maneira indicada? É o que a gente está vendo, ácido mais base. Tá? Ácido mais base, sal e água. Se esse ácido está concentrado formando essa parte da azia, né, a vulga queimação que a gente fala, na verdade é porque está liberando uma concentração maior, ou o alimento que eu me alimentei, que eu consumi, ele também tem um pH acentuado. Junto com a acidez estomacal, ele agrava isso. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Às vezes as pessoas tomam refrigerante, que a gente sabe que refrigerante tem uma concentração hidrogeniônica ou
tem um pH baixo. A gente pega um refrigerante de cola, tem pH 2,5, 3, 3,5. É um pH baixo, bem abaixo de 7, é um pH ácido. Refrigerante é ácido, né? Tem um ácido carbônico presente nele lá. Então, quando eu ingiro o refrigerante, eu estou ingerindo uma substância já extremamente ácida. O meu organismo vai liberar mais ácido. Por quê? Porque o meu cérebro não sabe que é refrigerante. Ele não sabe o pH. O que ele imagina? É alimento. Tudo que eu estou consumindo, o meu cérebro manda que é alimento e ele já ativa o ácido clorídrico, ele já libera o suco gástrico para digerir o alimento. Bom, se eu estou consumindo café, refrigerante, que é ácido, cai no meu estômago libera mais ácido ainda, vai chegar um momento, e isso vocês não vão perceber isso, quando vocês ficarem mais velhos, vai ficar muito mais acentuado isso, que geralmente o que a gente consome, o estilo de vida que a gente tem quando é jovem, ele vai afetar lá no final, lá quando eu tiver 60, 70 anos. E aí você vai ter um problema estomacal, uma úlcera, uma gastrite, lá com 60, 70 anos, você não vai associar que é o seu estilo alimentar agora. Isso é importante, porque o poder de regeneração do teu organismo, que é jovem, é muito rápido. Então você consome refrigerante, você consome esse tipo de substância, mesmo sem se alimentar adequadamente, o pior é alimentar de refrigerante, né, com o estômago vazio, sem comer sólidos. Que daí é ácido em cima de ácido. Então, você só vai perceber isso quando você ficar mais velho, e daí já vai ter que fazer um tratamento mais acentuado para conseguir tentar minimizar e não reverter. Então já é melhor você tomar cautela agora, tá? Perceber que quando eu ingiro um alimento ácido, o meu estômago vai liberar mais ácido, mesmo não sendo necessário, e esse ácido pode ser tão acentuado que vai dissolver parte da parede do meu intestino, causando úlcera ou, né, coisas mais leves ainda quando jovem, que podem se agravar quando mais velho. Tranquilo? Beleza? Mas eu vou deixar um outro momento para abordar mais detalhes sobre isso. Aqui na 5. Então, complete as reações de neutralização total. Então, HNO3 mais KOH. Tá vendo que aqui eu tenho um hidrogênio só? E aqui eu tenho uma hidroxila. É só juntar, tá, pessoal? Que essa daqui é bem simples. Eu vou juntar o hidrogênio com OH. Hidrogênio mais OH formou a água, o K vem aqui e forma KNO3. Lembrando, começa sempre pelo metal, depois vai sempre um ametal. Metal, ametal e água. Tudo bem? Aqui, H2SO4, dois hidrogênios. Só que eu tenho duas hidroxilas, então vai ser 1 para 1, CaSO4. Mais duas, por que duas águas? Olha só, duas águas. Duas águas. Tá? H3PO4 mais AlOH3. Aqui eu tenho 3. Por quê? Porque o alumínio está na família 3A, 3+. PO4. Lembra? Falei isso na aula de ácido. Falei isso na aula de sal. Estou falando de novo. PO4 é 3-. Por que PO4 é 3-? Porque está aqui, H3. Bom, se eu juntar PO4 3- com Al3, vai ficar AlPO4 só. Mais água. Por que 3 água? 3 água. Quem define a água é a hidroxila. Porque o hidrogênio, o oxigênio que está presente na água vem da hidroxila. Galera, aqui eu acho mais fácil até a gente juntar já aqui para depois fazer o balanceamento. Esse traço gigantesco é para pôr o número do balanceamento, por incrível que pareça. Bom, aqui o que vai acontecer? Aqui eu tenho que me atentar a um detalhe, pessoal. Olha só, Fe3. Como que eu sei que é Fe3+? Como que eu sei? Olha aqui o 3, olha o fecha-porteira da aula de sal que a gente viu, aula 35 e 36. Olha o SO4, 2-. 2-, 3+. Quando eu faço 2- e 3+, lembra do fecha-porteira? Olha só, o 2 que estava aqui veio para baixo, né? E o 3 foi para lá. Então, Fe2 do SO4, SO4 3 do ferro, tá? Um pegou o outro. Nossa, e por que 6 água? Olha só, SO4 3 vezes. SO4 3 vezes. Eu venho aqui e ponho um 3. Mas é mais fácil eu pôr aqui. Vem aqui e ponho um 3. Bom,
Fe2, 2 ferros. Eu venho aqui e ponho 1, 2. Como eu estou multiplicando, né, 2 vezes 3 me dá 6. É o balanceamento que vocês estão vendo lá em Química A. Tá? Balanceamento normal. Mas para fazer o balanceamento eu preciso saber o produto. E se eu pedir para você, faça o balanceamento desses dois reagentes. Mas como fazer o balanceamento se eu não tenho o que formou do outro lado lá? Eu preciso do produto primeiro. Tá? Então nesse caso a gente vai pôr o produto. Opa, aqui. Então nesse caso Mg3PO4,2. Por que Mg, tá? Então esse 2 veio do Mg, já expliquei isso na aula anterior. Esse 3 vem aqui, PO4,3. Então é PO4,3, Mg2. Aí eu inverto Mg3, PO4,2. Certo? É o fecha porteira. E aí fazer o balanceamento 2 e 3. Por que 2 aqui? Porque é 2PO4, 2. Tá vendo que aqui, galera, fica uma dica para os mais espertos que pegaram. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo balanceamento assim, ó, 2P, 2P, 2 vezes 4 oxigênio, mais 3 vezes 2 oxigênio. Olha só que rolo. O que eu faço? 2PO4. 2PO4. Se eu estou conservando o meu ânion, no balanceamento eu conservo o ânion. Eu ganho muito tempo com isso. Então, olha só, 2PO... Eu não mudei a estrutura. Eu preservei a estrutura. PO4 aqui, PO4 aqui. 2PO4, 2PO4. 3Mg, 3Mg. 2 oxigênio fora o PO4 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Olha o 6 aqui. 6 oxigênio fora o PO4 que eu não estou contando. Tá? Essas dicas de balanceamento, pessoal, a gente vai aprender muito na prática, tá? Não tem uma fórmula geral para como simplificar o... Não, vai ter que ser na raça ali mesmo. A gente vai ter que praticar fazendo vários balanceamentos até conseguir acertar de fato esses balanceamentos. Mas fica essas dicas, tá? Opa, perdão. Nossa, Vitor. Eita. Tá, já tá aqui, vamos fingir, né, que esses não tá a reação. Aqui fala, o suco gástrico contém ácido clorídrico, que é o HCl, e alguns antiácidos contêm hidróxido de magnésio. Aí ele pede a reação. Olha só o que foi feito. MgOH, o exercício deu, tá? Eu copiei. HCl, esquece esse 2 por enquanto. Só copiei, tá? Copiei esse cara. Eita. Copiei esse cara. Copiei esse cara, certo? Bom, a partir do momento que eu fiz esses dois, formou MgCl2, 2H. Por que MgCl2? Por que o 2 do Cl? Vamos lá. Magnésio é 2. Aula 36, 37. Tá? E aqui o cloro é 1. Então, quando eu fecho a porteira, olha só, o 2 que veio do magnésio, ele continua, o magnésio continua 2 para sempre. Em todos os lugares que tiver magnésio, é 2 mais. Ele continua. Então, esse 2 mais, para fazer o balanceamento, ele desce. Tá? É o fecha porteira. Frisei bastante na aula 36. Certo? Eita. Aqui ele tem a combinação. Olha lá, considerando os ácidos e as bases a seguir. Galera, isso daqui é muito parecido do que está na prova, tá? Eu não pedi essa aula porque vai pedir reação, não tinha visto reação ainda, tá? Mas a aula para formar sal, a aula 36, 35 e 36 é basicamente essa aula aqui, tá? Para dar essas fórmulas. Então, basicamente, a diferença dessa aula para tá caindo na prova é, aqui pede a reação total, a neutralização. Lá só pede a fórmula. Lá eu vou pedir qual a fórmula do carbonato de cálcio, por exemplo. Aqui não, qual a equacione as reações de neutralização para a produção desse cara. Tá? Aqui é a reação completa. Lá é apenas o nome. Aqui, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Eu vou colocar carbonato. Aqui. Esse é o carbonato. Qual que é a carga do carbonato? 2 menos. Por quê? Porque tá aqui. Lembra que é o positivo e negativo. Esse é cátion e ânion, esse é o ânion, 2 menos. Tá? Cálcio. Cadê o cálcio? Aqui.
Cálcio, quanto que vale? 2 mais. Por que cálcio vale 2 mais? Porque tá aqui, ou tá na família 2 também. Então, eu vou fazer um fecha-porteira. CaCO3. CaCO3. Tudo bem? Bom, CaCO3. Então, eu vou colocar... Agora eu vou escrever, tá? Eu vou pôr H2CO3 mais CaOH2. CaOH2, no caso, mais H2CO3 formando isso. Então é muito importante, primeiro coloca a fórmula do que ele está pedindo e depois vê da onde partem esses reagentes. Da onde partiu o cálcio? Ah, o cálcio partiu desse cara. Da onde partiu o CO3? Ah, o CO3 partiu desse. Tá vendo que em química não tem muito segredo? Se você souber a estrutura de algumas fórmulas fundamentais, algumas substâncias fundamentais, conhecendo a estrutura, eu consigo fazer muita coisa em química, tá? Entender muitos conceitos em químicas, conhecendo as fórmulas, basicamente. Então, a reação completa se dá dessa forma. Vou apagar aqui. Bom, continuando. Opa, aqui. Fosfato. Fosfato de sódio. Fosfato de sódio. Ato, sódio. Ato fosfato. Fosfato eu acho fósforo aqui. Quanto que vale? 3 menos. Por quê? Porque tem 3 aqui. Sódio. Quem que é o sódio? Aqui. Vale mais 1. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um cara que é mais 1 e um cara que é 3 menos. Mais 1, 3 menos. Mais 1, 3 menos. Fecha a porteira. Tá? Olha só, aqui eu preservei, tá? PO4, PO4 continua do mesmo jeito, mudou nada. Mas o Na3, porque o 3 veio daqui, que é onde estava aqui, que aí ficou para cá, e aí foi para lá. Tá vendo que tá tudo grudadinho, tudo juntinho? Vou apagar aqui. Certo? Bom, agora eu vou colocar o que ele pediu. Na, quem me forneceu o Na? NaOH. Então coloco NaOH. Quem me forneceu PO4? H3PO4. Aí, feito isso, cruzado, aí eu faço o balanceamento. Tudo bem? Então, é muito importante primeiro eu conhecer isso para depois fazer o balanceamento. 3Na, 3Na. 1PO4, 1PO4. 3 hidroxilas, 3 água. Opa, uau. Tá? Continuando. Nitrato de alumínio. Vou pegar nitrato. Quem que me forneceu o nitrato? Ah, o nitrato foi fornecido por esse cara. Então, vou pegar esse. E o alumínio? Quem me forneceu? Esse. Vou pegar esse. Então, eu vou ligar AlNO3. Só que o NO3, eu preciso de 3 NO3, porque o Na é 3. Tá aqui. Então, fica assim, Al, entre parênteses, NO3, 3. Olha que legal. Então, se fosse para eu fazer um ditado em química, seria Al, entre parênteses, NO3, 3 vezes. Al, entre parênteses, NO3, 3 vezes. 3 vezes NO3. Tá? Não posso pôr NO9, né? Se alguém pensar em multiplicar, ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Opa. Aí eu vou juntar. Quem me forneceu a L? A LOH3. Quem me forneceu o NO3? HNO3. Junto os dois. ALO3 e HNO3. Faço o balanceamento. 3HNO3. Beleza? Tranquilo? Opa, tô quase ocupando aqui a lousa inteira. Continuando. Sulfato de alumínio. Sulfato. SO4. Quem me forneceu sulfato? Aqui. Quem me forneceu alumínio? Aqui. Tá? Então vai ser o SO4, que é 2 menos, com o alumínio, que é 3 mais. Esses dois juntos vai ser Al2, SO4. Olha o fecha-porteira. Al2, SO4, 3 vezes. Porque o 3 é de um e o 2 é de outro. Lembrando, essa aula foi a aula 35 e 36, aula de sais, fecha a porteira, fórmula e assim por diante. Tá? Aqui só está contextualizando na reação.
junto a L, que veio daqui, a L é o H3, junto a H2SO4, faço balanceamento, tá? 2 alumínio, Al2, 2 AlOH3. 3 SO4, 3 SO4, 6 água. Por que 6 água? 2 vezes 3. 2 vezes 3 me dá 6. Beleza? Tá vendo que, olha só, eu preciso conhecer inorgânico, eu preciso conhecer ácido, eu preciso conhecer base, eu preciso conhecer sal, eu preciso conhecer reação de neutralização, eu preciso conhecer balanceamento. Tá vendo que uma coisa vai atrelando? Eu preciso conhecer tabela periódica para saber onde estão os elementos. Por isso que é muito bom ter uma sequência. A gente tem um material excelente, né? O método de ensino, particularmente, eu gosto muito, que a sequência é muito bem dada, a divisão é muito bem feita. Certo? Tranquilo então, pessoal? Pra gente encerrar, né? Isso daqui é muito comum, né? A folha de urtiga. Então, a urtiga é um nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas por pelos finos em contato com a pele, que liberam ácido fórmico. Lembra da formiga? Produzindo uma irritação. Cite os 2 produtos domésticos que podem ser usados para diminuir a irritação. Então, se você passar o braço aí na urtiga, né, eles sempre tinham o mito, né? Se você fosse, desculpa o palavreado, mas defecar no mato, tinha que tomar muito cuidado para não encontrar uma folha de urtiga, né, e querer limpar as partes íntimas depois de ter defecado no mato com a urtiga, né, porque essa daqui pode tornar um pouco dramático para quem limpa com folha de urtiga, né? Acho que deve ser bem incômodo. Bom, enfim, se eu estou em casa, né, esbarrei numa folha de urtiga ou sem querer, tem uma quantidade muito pequena de pelinho, de espinhos que liberam nanodoses, microdoses, microlitros, nanolitros de ácido fórmico. Imagina só, se eu bater uma folhinha dessa daqui, eu devo ter uns 3.000 microlitros na minha pele de ácido, um monte de formiguinha picando, né, que é o mesmo ácido presente na formiga. Como que eu faço? Posso usar amoníaco se eu tiver em casa, ou leite de magnésia, tá? Para neutralizar. É ácido neutraliza com base. Eu não tenho isso. Sal de fruta, não tenho. Sabão, pasta de dente, tá? O que é importante? Eu usar uma substância alcalina, uma substância básica. Então eu tenho que conhecer algumas substâncias para passar para neutralizar parte do ácido que ficou na superfície, tá? E eu consigo neutralizar geralmente com amoníaco ou leite de magnésia, que é mais comum de ter em casa também, líquido, né? Mais fácil. Se eu tiver sal de fruta, dissolve sal de fruta, passa que também vai neutralizar, tá? Se eu tiver outro sabão, né? O sabão tem um pH um pouco alcalino, já vai ajudar também, tá? Mas o mais eficiente já é o que combate essa acidez. Tudo bem? Tranquilo então, pessoal? Com essa aula a gente vai fechar essa parte de neutralização. Então, relembrando, a gente viu ácido, base, sal, neutralização. Ácido, base, sal, neutralização. Agora a gente vem em óxido, que é a última parte da inorgânica. Bem, repetindo então, ácido, base, sal, agora fechou com neutralização total. Neutralização é o quê? Uma reação de ácido mais base formando sal e água. Olha que interessante, a gente viu sal, ácido, base e sal. E agora a gente viu a reação entre ácido, entre base, formando um sal. É maravilhoso isso, gente. A química é muito bonita. Certo? Igual eu tenho ditado também, né, que eles dizem, se bolacha de água e sal fosse realmente feita só de água e sal, o mar seria um biscoitão, né, se a gente parar para pensar. Então não é só água e sal, né? Tem a farinha, tem outras coisas, mas é propaganda. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos. Muito agradecido por mais uma aula maravilhosa. Na semana que vem a gente volta da mesma forma, tá? Das lives ao vivaças. E a gente, qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp. Não importa o dia, não importa o horário, é só mandar uma mensagem. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Corrija a prova essa semana e já te mando para todos vocês. Abraço.